Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula online. Hoje eu vou dar uma aula prática, né? Programando um pouco em HTML, CSS e JavaScript, tá? Preparando aí para a prova que vai ser prática, tá bom? Então vou fazer um site simples, né, usando JavaScript, CSS e HTML. Eu vou desenhar esse site aqui para que a gente possa tentar reproduzir ele, certo? Então esse site ele vai ter, imagina que esse tela branca aqui é a página, né? Esse site ele vai ter um cabeçalho assim, com uma imagem de fundo aqui, certo? Eu vou ter uma logo aqui, ó, no cabeçalho, certo? Eu vou ter um menu horizontal, aqui, centralizado no meio da página, certo? E aqui eu vou ter o conteúdo da minha página. Então eu vou ter aqui algumas notícias, certo? Ou algumas publicações. Aqui na lateral eu vou ter o menu lateral. Aqui eu vou ter texto. Aqui também vou ter texto. Aqui eu vou ter texto. Mais ou menos isso aqui, né? E aqui no fundo eu vou ter um rodapé. Da página. Algo bem simples assim, só para a gente implementar um pouco, tá bom? Então, eu tô com essa pasta aqui, ó. Tem uma pasta chamada IMG, que aqui vão ter as imagens que eu vou usar. Index.html, que vai estar vazio. Um script.js, que também vai estar vazio. E um style.css, também vazio, certo? Então, a gente vai começar do zero a nossa implementação. Então, eu vou desenhar basicamente o formato desse site. Ele vai ter aqui um cabeçalho, aqui uma navegação, aqui também uma outra navegação. Aqui é mais um conteúdo relacionado à página, um menu alternativo. Aqui postagens com texto e aqui um rodapé. Certo? Então, a gente vai começar a desenvolver isso. Então, começando a nossa implementação, eu vou estruturar o meu HTML primeiro, certo? Então, a primeira tag do arquivo HTML é essa doctype, que eu vou falar qual versão do HTML que eu estou usando. Quando eu faço simplesmente isso aqui, ó, doctype HTML, estou falando que eu estou usando a última versão do HTML, que nesse caso é o HTML5. Antigamente a gente tinha que passar um doctype gigantesco aqui com um link DTD, de um arquivo DTD que validaria essa versão do HTML. Certo? Hoje fica sob responsabilidade do browser definir ou decidir a versão do HTML. Aqui eu estou falando que eu estou usando HTML5 e o browser
resolve a questão do DTD para mim. Certo? Então, a primeira tag de um arquivo HTML, do código mesmo, é a própria tag HTML. Certo? Aí eu vou ter a tag head. Depois da tag head eu vou ter a tag body. Né? Dentro da tag head eu tenho que definir uma das tags importantes aqui, é o encoding da página. Né? Qual que é a configuração de caracteres dessa página, né? O encode dela. Então, para isso, eu vou usar uma tag chamada meta. Então, é meta char7. Eu vou usar o TF8, que é a codificação padrão internacional hoje, mais completa, e a gente vai usar, como eu falei em uma das aulas anteriores aí, durante a nossa disciplina, certo? Aqui também eu já vou aproveitar e vou inserir o meu arquivo CSS e o meu arquivo JavaScript. Então, como eu coloco meu arquivo CSS aqui, link, type, text CSS, vou falar aqui relacionado a um style sheet, e vou colocar o link. Source, que vai ser, tá na raiz, né? Se eu olhar aqui, ó, tá na raiz, no mesmo diretório do meu index.html, então eu vou colocar aqui style.css. E aqui, script, type, text, JavaScript, src, e script.js. Certo? Feito isso, agora eu vou começar a implementar o corpo da minha página, né? Segundo o nosso desenho aqui, eu vou ter um cabeçalho da página, um menu de navegação, 3 postagens aqui, poderiam ser notícias ou enfim, 3 postagens de um blog, por exemplo. Aqui eu vou ter um conteúdo relacionado, tipo um link, um menu lateral, certo? Deixa eu colocar meu celular no modo avião aqui. Certo? E eu vou ter um rodapé aqui, bem simples, tá? Então aqui eu vou ter uma tag header, né? É muito importante a gente indentar bem nosso código HTML para não virar uma bagunça, né? Eu vou ter uma tag de navegação, né? Depois aqui eu vou ter uma seção, section. Dentro da seção eu vou ter, ou posso separar aqui, né? Vou colocar abaixo da seção aqui, ó, conteúdo relacionado. Essa tag que a gente usa para conteúdo relacionado da página é a tag aside. Certo? Depois eu vou ter uma tag footer.
Pronto. Aqui está o formato básico da minha página. Ok? Formato básico da minha página. Então aqui, nessa seção Header, que é essa aqui, ó, em azul, eu vou colocar uma imagem aqui. Então, como vai ser o título da página, o logo da página, geralmente a gente coloca a tag H1 e dentro da tag H1 eu coloco uma imagem. Então eu posso fazer assim, ó, H1, dentro da tag H1 eu coloco um IMG, source, aí eu vou colocar IMG, certo? Vou colocar aqui, ó, lives.png, que é a minha logo. Lives.png, que é a minha logo. E aqui no header, eu vou colocar um background, uma imagem de fundo. Certo? Então eu vou lá no meu arquivo CSS, eu vou estilizar a tag body, eu vou criar aqui, ó, já um estilo para tag body. Não vou definir nada agora, mas já criei ela aqui. Para header também. Para section, para nave, para aside, para footer. E vou definindo à medida que eu for programando a minha página. Então, pessoal, a primeira tag que a gente vai estilizar aqui é a tag header, certo? Então, segundo o nosso modelo aqui, ela tem um background, certo? E aqui uma imagem que vai ter a logo do site, tá? Então, aqui já está a logo, né? A gente vai colocar um background agora, certo? Então, como que a gente faz isso? A gente define uma propriedade aqui chamada background. Então, vou fazer background image e vou passar uma URL que aqui no nosso projeto a gente tem um diretório chamado img e aqui dentro a gente tem um background.jpg, certo? Estou passando aqui e eu vou definir uma altura para esse cabeçalho, certo? Então eu vou definir que a altura dele vai ser 200 pixels, certo? E vou definir que, perceba que se eu abrir aqui a imagem background.jpg, é uma imagem grande, certo? Então 200 pixels de largura vai dar mais ou menos isso aqui, ó. Aqui, ó. Né? Então, eu posso direcionar a posição do background. Então, se eu quiser que ele pegue a metade, o centro do background, eu posso fazer isso aqui também, certo? Se eu quiser pegar só a parte de cima, ele vai pegar a parte de cima. Se eu quiser alinhar ele na parte do centro, eu posso fazer isso também, certo? Então, posso definir isso em background position. Então, posso colocar aqui, ó, centro. Então ele vai pegar a parte central do meu background, certo? Vamos testar aqui. Atualizei, não funcionou. Eu vou olhar meu código aqui. Aparentemente está tudo ok. Então eu vou ver se tem algum problema na hora de chamar.
o meu CSS. Link type text CSS. Aqui está o erro. Ao invés de ser source, src é o href. href, certo? Então, se vocês puderem ir programando junto aí, seria legal. Então, atualizem e corrijam esse código aqui. Eu acredito que agora vai funcionar. Olha lá. Perfeito. Percebam que a gente vai programando aqui, eu estou fazendo como se a gente estivesse em aula mesmo. Então vai acontecer um erro ou outro, muitas vezes é tentativa e não dá certo, você altera um parâmetro ou outro. Aqui é bem dinâmica a coisa, certo? Percebam o seguinte, que aqui a gente tem, eu não defini nenhuma margem, nem uma margem interna ou externa para o corpo do meu site, né? Mas perceba que ele colocou aqui, ó, um espaçamento aqui. Por que acontece esse espaçamento? O browser ele tem as suas funções default, padrão, certo? As suas renderizações de elementos HTML, eles têm as suas renderizações padrão. Então aqui no caso ele está definindo uma margem padrão para um elemento HTML. Geralmente, quando a gente vai implementar, a primeira coisa que a gente faz é zerar isso. Então, eu faço assim, ó. Eu posso fazer isso no body, certo? Definir assim, ó, margem 0, zero pixels, padding 0 pixels. Olha lá. Ele já zerou aqui. Ficou aqui ainda uma margem de algum elemento que ele tem como padrão. Então, para aplicar geral, para todos os elementos, eu definir, zerar todas as pré-definições de todos os elementos, eu posso fazer isso aqui, ó, all, ou seja, seleciono todos os elementos HTML e defino e zero a margem interna e externa de todos eles. Posso fazer isso aqui, ó. Perceba que agora eu zerei. Então a primeira coisa que você faz no projeto é isso aqui. Eu vou zerar qualquer configuração padrão de espaçamento que o meu browser ele tente fazer. Vou zerar. Ok? Então, essa logo aqui, ó, eu quero diminuir ela também. Como que eu faço isso? Se eu abrir o meu projeto, eu tenho a logo dentro da tag header. Eu posso criar uma classe aqui para esse H1, ok? Por exemplo, class título ou class logo. Ou posso simplesmente estilizar assim, ó. Header H1 e colocar o estilo. Também vai funcionar. Nesse caso aqui, eu vou estilizar a classe. Certo? Então eu criei a classe logo, eu estou chamando ela aqui, ó, class logo, e vou definir uma altura de 80 pixels. E vou ver se é o suficiente. Não funcionou, deixa eu ver o motivo aqui. Class. Pessoal, eu preciso fazer o seguinte, eu estou chamando essa class, mas eu não estou estilizando o H1. Eu preciso estilizar a imagem. Né? Então, para que isso funcione, eu preciso fazer assim, ó, class logo
Aí dentro da class logo, eu vou selecionar o objeto img, e aí sim vou aplicar a altura 80 pixels. Olha lá, 80 pixels, ok? Então, perceba que eu não quero que ele fique aqui em cima, eu quero que ele fique mais ou menos aqui no meio. Então, posso definir uma margem do topo para logo. Ou posso definir uma margem padrão. Por exemplo, se eu definir aqui, ó, margem 20 pixels, ele vai aplicar 20 pixels para cada lado dessa imagem. Olha lá. Ele aplicou 20 aqui e 20 aqui. Como tem sobra, né, ele não aplicou ele não diminui essa distância aqui, né? Porque tem sobra aqui para baixo. Mas se eu tentar colocar um elemento aqui embaixo, ó, ele vai respeitar 20 pixels de distância. Então vou aumentar aqui para 80 e assim, é testando que a gente vai observando. Eu acho que é razoável esse tamanho aqui, certo? Esse tamanho aqui. Então aqui eu vou colocar um menu aqui embaixo, segundo o nosso desenho aqui, ó, menu, seguindo o nosso HTML, eu vou utilizar essa tag nave. Bom, eu vou ter um menu, e o menu concorda comigo que ele é uma lista de itens. Então, qual que é o elemento HTML que eu tenho uma lista, que eu consigo representar uma lista de itens? É a tag UL, né? Então, a tag UL, que é uma lista não ordenada. Opa, que é uma lista não ordenada. E aqui eu tenho os elementos dessa lista. Elemento 1, elemento 2, elemento 3. Então eu posso fazer aqui, ó, por exemplo, home, blog, contato e um link qualquer aqui. Ok? Obviamente que eu vou ter links aqui, né? Então como que eu faço o link? É aqui dentro da tag LI e vou colocar a tag, qual tag que eu uso para link? É a tag A, que tem um atributo href, que é exatamente o link que eu quero colocar. Então eu vou colocar aqui index.html, ou seja, se ele clicar aqui, ele vai voltar para a mesma página. Vou abrir o link e vou fechar o link aqui. Nesse outro link da mesma forma. Perceba que eu posso colocar aqui, ó, http://google.com, certo? Um link externo. Contato. Vamos supor que eu tenho uma página aqui de contato. Então eu posso chamar aqui, ó, contact.html. Nesse link aqui, ó, link externo, por exemplo, o que eu posso fazer? Ó? Tag A, http://google.com, e aqui eu defino um parâmetro chamado target. E eu passo o parâmetro blank, underline blank para ela. O que significa dizer isso? Que quando eu clicar nesse link, ao invés de ficar na mesma aba, eu vou abrir uma nova aba para abrir esse link. Eu vou testar aqui.
vocês vão ver que como o navegador ele tem uma forma padrão de renderizar uma lista não ordenada, ele vai listar os itens um abaixo do outro. Não é isso que a gente quer um menu horizontal, mas ele vai renderizar por padrão os itens um abaixo do outro. Vai ficar mais ou menos assim. Ó. Se eu clicar em Home, perceba que ele está atualizando a página aqui ó, para o próprio index. Blog, ele vai abrir o Google, porque eu estou linkando. O contato, ele vai abrir, ele vai tentar chamar a página contato, mas não existe essa página contato. E o link externo, perceba que ele vai abrir uma nova aba. Ó, uma nova aba, certo? Porque eu acrescentei aquele atributo target e configurei ele para blank. Não é esse efeito visual que eu quero. Eu quero que esse menu ele fique na horizontal. Como que eu faço isso? A gente vai definir o CSS para isso. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou primeiro selecionar esse LI aqui, eu quero estilizar esse LI, tá? Então, eu tenho uma nave, essa nave, dentro dela tem o L e LI. Então, o que eu vou fazer? Ó, já criei aqui, ó, nave, UL, LI, e vou fazer o seguinte. List style none. Primeira coisa que eu vou fazer. Porque aqui em alguns browsers ele coloca por padrão na listagem de itens uma bolinha para cada item. Uma bolinha aqui. Então eu vou zerar esse estilo, não quero estilo nenhum. E vou falar que eu quero que ele seja inline, o display dele seja inline, porque por padrão ele é block. Lembra que eu comentei na aula lá desse parâmetro display? Ó, se ele for block, ele vai permanecer como está. Se eu trocar ele para inline, ao invés dele ocupar todo o espaço da tela que está sobrando do lado direito dele, ele vai ocupar apenas o espaço do conteúdo. Então, se eu alterar aqui para inline, olha só o que vai acontecer. Ele vai colocar um do lado do outro. Ok? Então, eu vou jogar essa tag nave, na verdade a tag UL, para o centro, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou definir que essa barra de navegação ela vai ocupar 100% da tela e que o elemento nave, o L, que está dentro da tag nave, fique ordenado aqui no meio. Eu quero esses itens aqui no meio. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Nave. Opa. Largura 100%. E nave UL, eu quero que o texto fique alinhado no meio. Então vou colocar text align center. Olha o que vai acontecer. Certo? Eu quero um espaçamento entre eles, não quero que fique tão junto assim, ó. Eu quero um espaçamento entre eles. Então, eu posso definir uma margem para cada um desses itens. Então, aqui no LI, eu posso definir assim, ó, margem igual a 5 pixels. Posso aumentar um pouco, né? Vamos colocar 10 pixels. E aí, eu defino o melhor parâmetro. Ou posso definir também um padding. Olha lá, que visualmente vai ser a mesma coisa. Estou só alterando, em vez de espaçamento interno, espaçamento externo.
Eu vou colocar o background dessa barra de navegação de uma cor. Então, eu vou colocar primeiro uma altura para ela, né? Vou colocar uma altura aí de, vamos ver, 40 pixels. E background color black. Olha lá, black. Certo? Deixa eu definir aqui. Ao invés de estilizar o LI para aplicar essa margem, eu vou fazer isso no link. Então eu posso fazer assim, ó, nav, ul, li, a. E colocar margem 30 pixels. Olha lá, 30 pixels. A gente pode definir aqui também, ó, no body, já a família de fontes, certo? Vamos modernizar essa fonte aqui. Ao invés de ser Times New Roman, como comumente por padrão é utilizado, eu vou definir fonte family chamada, por exemplo, eu estou aqui usando o Dreamweaver, ele me dá algumas opções, né, de fonte e tudo mais. Então eu vou usar um aqui só para vocês verem a diferença. Mas vamos colocar aí, por exemplo, uma fonte né, uma famosa aí, Verdana. Olha lá. Ou Arial. Perceba que essa cor aqui está estranha e a gente vai alterar tudo isso. Eu não quero esse link aqui sublinhado. Eu quero que ele fique com um aspecto natural, sem ser sublinhado. Como que eu faço isso? Eu altero o estilo da minha tag A. Então eu vou fazer assim, ó. Tem um atributo chamado text decoration e eu posso colocar como nome. Olha lá, ele já vai tirar esse sublinhado aqui. Certo? Eu quero alterar a cor também. Então eu vou colocar cor, um contraste bacana com o preto é o próprio branco, né? White. Olha lá. White. Ele não aplicou essa margem aqui, ó, em cima. Então eu vou aplicar essa margem aqui dentro da tag nav. Ó, então eu vou colocar um padding, que é uma margem interna da navegação, padding top igual a 20 pixels. Olha só. Ok? E aí vamos supor que eu quero alterar a cor quando eu passar o mouse por cima. A gente faz isso assim, ó. Eu vou estilizar agora uma ação, um evento, que é disparado quando o usuário movimentar o mouse. Passar em cima do menu. Então, eu vou estilizar esse cara aqui, ó, o link. Então, vamos lá. Nav, ul, li, a, dois pontos. Qual que é a ação? Hover. Essa ação hover significa dizer que quando eu passar o mouse por cima desse elemento, eu vou aplicar algum estilo. Então, se aqui a cor é branco, quando ele passar o mouse por cima, eu vou alterar para, por exemplo, laranja, orange.
Olha lá. Ok? Então tá. Tentem reproduzir esse resultado, certo? Essa primeira parte dessa implementação prática. Tentem reproduzir esse resultado e aí sigam para o próximo vídeo. Ok?